Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês Zero Podcast mais uma vez, Teacher Jay here. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade à história do Pequeno Príncipe com o capítulo Volcanoes. Logo depois da vinheta, so without further ado, let's get started. Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero, eu sou o Teacher Jay. Antes da gente começar a aula de hoje, alguns avisos muito importantes, guys. Fiquem aí, por favor, um minutinho da sua atenção apenas, tá? Eu queria avisá-los que o dia mais esperado do ano está chegando aqui no Inglês do Zero, que é a nossa Black Friday, tá? A Black Friday vai acontecer no dia 10 de novembro, das 9 da manhã até as 9 da noite. Será a melhor condição do ano, um preço muito especial e ainda, quem se matricular nessa Black Friday vai concorrer a uma viagem para Malta, a um intercâmbio para Malta, é isso mesmo. Você terá sua hospedagem paga, você terá seu curso pago, só precisará pagar a passagem de avião, mas fora isso tá tudo bancado pelo Inglês do Zero, tá? Para se matricular, basta você entrar no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo, tá? Caso você não consiga entrar pelo link, algumas pessoas têm problema, me chama lá no Instagram que eu te mando o link, eu te coloco diretamente no grupo, tá bom? Mas ó, por favor, não deixe de aproveitar essa oportunidade se você tem um sonho de estudar com a gente, porque essa condição não acontece sempre, de fato. Na verdade, essa condição que estamos fazendo aqui é sem igual, né? Não houve condição dessa forma, então não deixa de participar dia 10 de novembro, Black Friday do Inglês do 0 ao 100. E o segundo aviso é que no dia 8 de novembro, 2 dias antes da Black Friday, vai rolar a Rádio Inglês do Zero. Rádio Inglês do Zero. Vai ser uma live que a gente vai fazer das 10 da manhã às 8 da noite no nosso YouTube, no YouTube do Inglês do Zero, onde nós faremos 100% de inglês com música. A gente vai ter de Elvis Presley até Dua Lipa, até Backstreet Boys, até YouTube. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Você com certeza vai aprender muito vocabulário, vai revisar muita coisa gramatical importante e vai se divertir também durante esse tempo, tá? Claro que eu não tenho a pretensão que você fique com a gente 10 horas, mas passa lá, dá uma passadinha, dá seu apoio, dê seu like, vai ser muito legal tê-los conosco, tá bom? Evento 100% gratuito, 10 horas de inglês com música no nosso YouTube. Então é isso, amigos. Vejo vocês no dia 8 no Rádio DZ e dia 10 na Black Friday do Inglês do Zero. Agora vamos direto ao episódio do Pequeno Príncipe. Muito obrigado por ouvirem. Let's go! Amigos, antes de ouvirmos o episódio novo, vamos fazer uma revisão rápida, tá? Pra quem não acompanha essa série do Pequeno Príncipe, eu peço que vocês voltem ali mais ou menos no episódio 205, que é onde começa essa saga do Pequeno Príncipe, tá? Nós vamos hoje pro capítulo chamado Volcanoes, que são vulcões, e eu queria rapidamente só te mostrar e te lembrar o que aconteceu na história até aqui, tá? Então nós temos o Pequeno Príncipe, que mora em um pequeno planeta, num planeta muito distante, e ele veio desse planeta embora, né? Lá nesse planeta a gente sabe que ele tem alguns baobás, que são umas árvores que quando crescem fazem o planeta quase ser destruído, portanto ele é muito preocupado em acabar com os baobás do planeta dele, por isso que ele pediu uma ovelha pro nosso aviador, que é o cara que está no deserto consertando o seu avião. É importante salientar que o aviador era uma pessoa que quando criança ele era muito imaginativo, ele era um cara muito criativo e ele alega que a vida adulta podou a criatividade dele, né? E quando ele encontra o Pequeno Príncipe, ele percebe toda a magia de ser criança novamente, de ser criativo, de não ter limites na criatividade. Isso é muito legal. E a gente descobre que o Pequeno Príncipe tem uma rosa em seu planeta e que essa rosa, ele ama ela porque ela é muito linda, mas acaba que ela é meio seca com ele, meio grossa com ele, ela é meio ignorante com ele e ela não o valoriza tanto, por isso que ele tava meio chateado quando saiu de lá, né? Antes de ir embora, ele queria colocar uma redoma de vidro ao redor da rosa para que a rosa fosse protegida tanto dos ventos quanto dos animais selvagens. E nós paramos mais ou menos aí na história. Se você precisar se aprofundar, ouça os episódios anteriores, tá? Nós vamos começar então o episódio novo a partir de agora. Análise dos levels 1, 2 e 3. Vamos ao episódio, muito obrigado por ouvir. Let's go. It isn't good to listen to the flower, the little prince tells me one day. Never listen to flowers. You have to only look at them and smell them. My flower makes my planet beautiful. She smells so good. But I don't know how to like her. The story about the tigers makes me so angry. But it isn't good to take it so seriously. It is good to love the flower because she's so beautiful and she smells so good. He then continues. When we are young, we don't know many things. The flower makes my planet beautiful. It isn't correct to leave her. Now I know it. I believe that when the little prince leaves his planet, wild birds help him. E aparece uma imagem do Pequeno Príncipe sendo puxado por vários pássaros. Qual que é o coletivo de pássaro? Coloca aí nos comentários. Continuando. On the morning of his departure, he prepares everything. He cleans his active volcanoes,
There are 2 active volcanoes on his planet. They are very good when he needs to cook his breakfast in the morning. He also has 1 volcano which isn't active. But he says, you never know. So he cleans this volcano too. If the volcanoes are correctly cleaned, there are no eruptions. Of course, on Earth, people are very small. They can't clean volcanoes. And because people don't clean them, the volcanoes can be a big problem. Engraçado isso, né? Depois eu comento um pouquinho sobre essa frase. E aparece uma imagem do Pequeno Príncipe limpando os vulcões dele. Before his departure, the little prince also pulls the last little baobabs. He thinks that this is his last day on his planet. He doesn't plan to come back. He gives water to his flower. Then he brings the glass. At that moment, he wants to cry. Goodbye, he says to the flower. But she doesn't answer him. Goodbye, he says again. The flower coughs. But it is not because she's ill. I am sometimes stupid, the flower says. I'm sorry. The little prince is surprised that the flower is sorry. He doesn't understand why the flower is nice to him. Of course I love you, the flower tells him. Maybe you don't feel that I love you. It is not your mistake, it's my mistake. It is not important now. But you are sometimes stupid too. Try to be happy. Don't put the glass on me, I don't need it. But the wind's not a problem. The night air is good for me. I'm a flower. But the animals, I have to be stronger than 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. I think that they are very beautiful. If there are no butterflies here, who can visit me when you are so far? And I am not scared of big animals. I have my thorns. And she shows all her 4 thorns to the little prince. Then she says, don't stand here. You want to leave, so go. She says it's because she doesn't want to show her tears. She's a very proud flower. Muito bem, amigos, muito bem. Bom, vamos à tradução aqui do level 1, guys. Depois a gente vai pro level 2. Começando com o Pequeno Príncipe falando pro aviador. It isn't good to listen to the flower. Não é bom, it isn't good to listen to the flower. Ouvir a flor. Lembrando aqui, a dica gramatical é a seguinte. Sempre que você ouvir a palavra listen, que é ouvir, é primeiro que o T é mudo na pronúncia, você não vai ouvir o pessoal falando listen. É sempre listen, tá? E sempre que você ouvir a, vai ter o to, listen to, sempre, tá? It isn't good to listen to the flower. Não é bom ouvir a flor. The little prince tells me one day. O Pequeno Príncipe me diz um dia. Never listen to flowers. Nunca ouça as flores. You have to only look at them. Você tem apenas que olhar para elas. Aqui uma dica muito importante é a seguinte, amigos. Muitos alunos de diversos levels diferentes, eles erram esse lance do look mais a preposição at. Por quê? Porque em português, looking significa olhando. Looking significa olhando, certo? Só que aí, quando a gente quer falar o olhando para, a gente sabe, quem estuda inglês, que para pode ser to, pode ser for, tem algumas versões, né? E aí, quando o pessoal quer falar olhando para, a primeira coisa que vem na mente deles é looking for. Ou looking to, né? O que acontece é que looking for tem uma outra tradução em inglês. Looking for significa procurando. Então, por exemplo, eu estou procurando pela minha carteira. I'm looking for my wallet. Então, looking for é procurando, certo? Para você falar olhando para algum lugar, você tem que usar o looking at. Looking at, olhando para. Por exemplo, tem um cachorro olhando para mim. There is a dog looking at me. Tá? E esse at, vocês vão perceber que ele é bastante usado para quando há ações direcionadas para alguém. Por exemplo, o cara no ônibus sorriu para mim. The man on the bus smiled at me. Então, smile at é sorrir para. A minha vizinha gritou comigo, né? Ela gritou comigo. A gente fala em português gritar comigo. Estranho isso, né? Ó, digamos que a sua vizinha grita pra você. Ô, sai da minha calçada. Ela tá fazendo o que com você? Ela tá gritando pra você? Ou gritando com você? Com você, né? Eu tô aqui com o pessoal do YouTube ao vivo, pessoal. Pessoal do YouTube, o que vocês acham? No português, combina ela gritou com você? Porque na minha cabeça, gritar com você pode ser tipo assim, vocês dois gritaram juntos. Só que eu acho que a forma correta de falar é essa, né? Ó, para de gritar comigo, né? Sendo que a pessoa tá gritando para você. Faz sentido?
Em inglês isso é mais fácil de esclarecer porque vai ser, por exemplo, yell at. My neighbor yelled at me. Gritou comigo, tá? Yell é gritar, teacher. Tem o yell, tem o scream, tem várias formas de falar gritar, tá? Beleza, então em português pode variar. Gritar comigo, olhar para mim, sorrir para mim, mas em inglês sempre que tem uma ação direcionada a alguém, vocês vão reparar que a preposição é o at, fechou? Gritar comigo. O pessoal tá confirmando aqui. Mas é estranho, né? É estranho gritar comigo. Ô, para de gritar comigo. Então é isso, amigos. Ações direcionadas a alguém, vocês vão perceber que a preposição é at. Uma dica extra, tá? Voltando pra nossa história, ele diz assim, ó. Never listen to flowers. Nunca ouça as flores. You have to only look at them. E aí nós temos aqui o look at. Você tem que apenas olhar para elas. And smell them. E cheirá-las. Tá? Vocês estão reparando que tem vários them aqui. Esse aqui é o objeto do inglês, tá? Eu não vou ter muito tempo para explicar aqui agora, até para não deixar o episódio muito longo. Mas, basicamente, se você quiser saber, procura aqui no nosso podcast o tema chamado objeto do pronome, object pronoun, para você entender por que tem esse them aqui, tá? Mas, basicamente, vai ser eu, tu, eles, nós, vós, eles no final da frase ou depois de verbo. Então, por exemplo, eu amo você. I love you. Esse you não é o mesmo you que é usado, por exemplo, na frase você é legal. You are nice. São yous diferentes, tá? Então, nós temos esse sujeito do começo da frase, que é uma categoria, e do final da frase é uma outra categoria de palavras, tá? Depois vocês pesquisem melhor, tá bom? Continuando. My flower makes my planet beautiful. Minha flor faz o meu planeta ser bonito. Yes? Muito bem. She smells so good. Ela cheira muito bem. But I don't know how to like her. Mas eu não sei como gostar dela. Olha que interessante, teve uma mudança aqui, porque o Pequeno Príncipe gostava muito da flor. Ele amava ela, só que por causa da forma que ele foi maltratado, ele parou de gostar dela, né? Então eu não sei como gostar dela. De novo aqui tem o her, o objeto. Guys, eu vou tirar aqui, 3 minutinhos pra explicar o objeto, porque tem muito objeto aqui nessa história, tá? E é um tema que a gente não revisa faz tempo. Mas basicamente assim, vamos lá. Nós temos basicamente alguns pronomes no inglês. Nós temos o pronome que vai no começo da frase, que é o subject pronoun, né? Subject pronoun. Que é o famoso eu, tu, eles, nós, vós, eles, né? Em inglês, nós temos o I, que é eu, you, que é você, o he, que é ele, o she, que é ela, o it, que é ele ou ela para o que é objetos animais. Nós temos o we, que é nós, e o they, que são eles, certo? Muito bem, você vai usar o subject pronoun, guys, basicamente como o sujeito da frase, como o protagonista da frase, certo? Se eu falo, eu moro em Alphaville, I live in Alphaville, o sujeito aqui é o I, né? Se você fala, você não mora lá, eu sei que você mora na quebrada. You don't live there. You don't live there. You é o sujeito, é o protagonista da frase, certo? Já o object pronoun, galera, o pronome do objeto, ele não é quem vai lá na frente, ele não é o protagonista da frase, ele é quem recebe a ação do protagonista. Como assim, teacher? Por exemplo, se eu falo assim, ó, a Angela ama o Dwight. A Angela ama o Dwight, né? A Angela, nesse caso, vai ser o sujeito da frase. Ela é a protagonista, então vai ser Angela, que seria o she. O verbo vai ser o ama, loves. E o Dwight, ele não vai ser o protagonista, ele vai ser o objeto da frase. Porque ele está recebendo a ação do sujeito. O sujeito é a Angela, a ação dela é amar, e ele é quem recebe esse amor. Então vai ser Angela, que seria she, loves Dwight, que seria him. Não seria he, tá? Então, só para vocês saberem, o objeto do pronome é o seguinte. O objeto do I é me, o objeto do you é you mesmo, do he é him, do she é her, do it é it, do we é us e do they é them. Então, eu vou pegar uma frase só e eu vou modulá-la para vocês entenderem bem esse conceito. Se eu falo, por exemplo, eu me amo, seria I love me, não I love I, tá? Porque I é o sujeito, love é o verbo e me é o objeto. Se eu quiser falar eu te amo, I love you, essa frase é famosa, né? Se eu quero falar eu amo ele, I love him. Eu amo ela, I love her. Eu amo o meu carro, I love it, né? Eu nos amo, I love us. Eu amo eles, eu os amo, I love them. Tá, então não confunda sujeito com objeto. Esse é um tema muito importante. Se você não está familiarizado, procure aqui uma explicação mais aprofundada. Mas basicamente é isso. I, you, he, she, it, we e they é o pronome, é o sujeito, é o começo da frase, é o protagonista. E o me, you, him, her, it, us e them
é o objeto, é quem vai lá no final ou depois do verbo. Tá claro isso? Pegaram a explicação? Principalmente o pessoal que está aqui ao vivo. Deu para entender bem? Então, voltando para cá, a gente percebe que ele está usando bastante o objeto. Lá no começo ele falou o seguinte: The little prince tells me one day. Me diz um dia. Então nós temos o objeto aqui. E aí ele diz: You have to only look at them. Look at them. Esse them também é o objeto. And smell them. Them também é o objeto. Ó, I don't know how to like her. Esse her também é o objeto. Eu não sei como gostar dela. Certo? Muito bem. Inclusive fizemos uma referência aqui a The Office agora. Angela e Dwight. Nosso amigo Luiz pegou aqui nos comentários. Eu queria recomendar pra vocês, guys. Eu não sei se vocês estão assistindo, mas é uma série chamada The Paper, que é uma continuação oficial de The Office. Muito legal, hein? Foi uma boa primeira temporada. Assistam The Paper. Muito legal. Boa série. Boa série. Muito bacana. Continuando, vamos lá. Voltando pra história. The story about the tigers makes me so angry. A história sobre os tigres me deixa tão brava. Tão bravo, o Pequeno Príncipe falou. Essa história do tigre aqui, no level anterior, a Rosa, ao falar dos espinhos dela, ela falou que não tinha medo de tigres. Os tigres podiam vir, que ela se cuidava, porque ela tinha 4 espinhos, né? E ela tinha medo, na verdade, de vento, né? E aí ela falou isso tudo pra dizer que ela queria ser protegida do vento, né? No capítulo anterior ela falou isso. E porque aí nesse momento foi o momento que o Pequeno Príncipe pegou ela na mentira. Ela falou que do planeta que ela veio, os ventos não eram assim. E aí o Pequeno Príncipe sabia que ela tinha nascido no planeta dele, portanto ela estaria mentindo, né? E acho que é por isso que ele ficou bravo. Beleza? Voltando pra cá. Ó, The story about the tigers makes me so angry. A história do tigre me deixa muito bravo. But it isn't good to take it so seriously. Mas não é tão bom. Aqui nós temos uma expressão. Take something seriously. É meio que uma expressão, né? É levar a sério, tá? Take something seriously. Esse something aqui pode ser modular, né? Dependendo do que você está falando. Por exemplo, me levar a sério, take me seriously. Te levar a sério, take you seriously. Levar essa situação a sério, take the situation seriously. O formato é take seriously, mas no meio ali você pode colocar um objeto ou alguma coisa. Levar a sério. Em português também é uma expressão, né? Porque levar a sério não faz muito sentido literal, né? Muito bom. Mas não é bom levar isso tão a sério. It is good to love the flower because she's so beautiful and she smells so good. É bom amar a flor porque ela é tão bonita e ela cheira bem. Lembrando aos nossos queridos ouvintes que esse level 1 às vezes vai ter umas frases meio esquisitas, porque o level 1 é mais fácil, tá? No level 3 ele vai ficar mais completo, tá bom? Beleza, continuando. He then continues. Ele então continua. When we are young, we don't know many things. Quando nós somos jovens, nós não sabemos muitas coisas. The flower makes my planet beautiful. A flor deixa meu planeta muito bonito. It isn't correct to leave her. Não é correto eu deixá-la. Leave é deixar, é ir embora, tá? Leave, deixar, ir embora. Now I know it. Agora eu sei disso. Olha que legal, em português eu falaria assim, ó. Agora eu sei, né? Em inglês vocês não podem só falar agora eu sei. Por quê? Em inglês, eles têm uma necessidade de completar a frase no sentido de que tem que ter começo, meio e fim, né? Então, um monte de frase que não tem necessidade no português de colocar um final, em inglês tem essa necessidade. Se eu falo, por exemplo, você gosta do Belo? Sim, eu amo. Você gosta de Soweto? Sim, eu amo. Eu amo Soweto. Eu amo. Em português, só eu amo funciona. Em inglês, você teria que falar I love it. Tem que ter o objeto, porque em inglês sempre tem que ter um sujeito, verbo e objeto, ou sujeito, verbo e complemento. Sempre, tá? Então, às vezes, você vai perceber que você não coloca o objeto em momentos que você deveria colocar. A gente pode fazer uma aula só sobre isso, só treinamento sobre isso, porque é importante, tá? Então, sim, eu amo Soweto seria yes, I love it. I love it, tá? Que nem nesse caso aqui, I know it. Now I know it. Agora eu sei e o it para complementar. Agora eu sei disso. I believe that when the little prince leaves his planet, wild birds help him. E aí o aviador falando, eu acredito que quando o Pequeno Príncipe sai de seu planeta, wild birds, pássaros selvagens, wild é selvagem, né? Mas pode ser da selva, enfim, livres, animais livres, né? Help him. Pássaros selvagens o ajudam. E aí tem a imagem do Pequeno Príncipe sendo arrastado pelos pássaros. Continuando. On the morning of his departure. Departure é uma palavra que eu tenho dificuldade de falar dentro de frase, assim. His departure. Departure é partida. Vamos anotar?
Quem pega muito voo já viu essa palavra milhares de vezes. Departure é partida. E aí fica o desafio. Qual que é o oposto? Qual que é o chegada? Chegada de voo, por exemplo. Departure é partida. O voo partiu. E o voo chegou? Fica o desafio para vocês aí que estão aqui ao vivo. Vamos lá. Então vamos lá. On the morning of his departure, na manhã de sua partida, he prepares everything. Ele prepara tudo. Lembrando, o level 1 geralmente foca mais no tempo presente. Então aqui está sendo usado majoritariamente o tempo presente, né? No level 2 e 3, eles começam a usar outros tempos verbais. He cleans his active volcanoes. Ele limpa seus vulcões ativos. Vulcão ativo é aquele vulcão que pode ter... Enfim, como que é a palavra, guys? Nossa, como que é a palavra do vulcão? Erupidar, alguma coisa, né? Isso, chegadas, arrivals. Departure, partida, arrivals, chegadas. Arrival, chegada, certo? Tem um programa muito legal, chegadas e partidas, né? Arrivals and Departures é o nome do programa. Erupção, exato, thank you. Então... o vulcão que está ativo, ele pode sofrer erupção, né? Ele pode vir a erupdir, se é que esse é o verbo, né? Então, ele tem que limpar para que fique tudo certo. Então, ele limpa seus vulcões ativos. There are 2 active volcanoes on his planet. Há 2 vulcões ativos em seu planeta. Lembrando que a preposição para planeta é on, tá? On his planet, né? They are very good when he needs to cook his breakfast in the morning. Eles são muito bons quando ele precisa cozinhar o seu café da manhã pela manhã. Ele usa os vulcões de fogão. He also has one volcano which isn't active. Ele também tem um vulcão que não é, o qual não está ativo, né? Which é o qual, nesse caso. A palavra simples, né, guys? Por enquanto tá de boa. But he says, mas ele diz, you never know. Nunca se sabe. You never know é uma frase, nunca se sabe. Então ele limpa só por precaução, né? Tem uma expressão muito boa, que é bastante usada em inglês, essa só por precaução, que é just in case. Just in case significa só por precaução. Vai que, né? So he cleans this volcano too. Então ele limpa esse vulcão também. If the volcanoes are correctly cleaned, se os vulcões são corretamente limpos, there are no eruptions. Não tem erupções. Erupções. Beleza? Muito bem, daqui a pouco a gente faz um resumo geral desse capítulo aqui, porque tem muita coisa por aqui, né? Of course, é claro. On Earth, people are very small. Na Terra, as pessoas são muito pequenas. They can't clean volcanoes. Elas não conseguem limpar os vulcões. Eu achei interessante essa parte porque não é que na Terra a gente é menor, né? Até porque o Pequeno Príncipe é menor do que o aviador, certo? Mas é que os vulcões são proporcionalmente grandes em relação à Terra, né? Então, assim, ao invés dele falar os vulcões são muito grandes, ele fala que as pessoas são muito pequenas na Terra. Interessante, né? É um jeito engraçado e criativo de ver a situação. Então, of course, on Earth, people are very small. Claro, na Terra as pessoas são muito pequenas. They can't clean volcanoes. Eles não conseguem limpar os vulcões. And because people don't clean them, e porque as pessoas não os limpam, não limpam eles, o objeto de novo, the volcanoes can be a big problem. Os vulcões podem ser um grande problema. E aparece uma imagem do Pequeno Príncipe limpando o vulcão dele como se estivesse usando um cotonete gigante. Continuando. Before his departure, antes de sua partida, the little prince also pulls the last little baobabs. O Pequeno Príncipe também puxa. Lembra que pull é puxar e push é empurrar, né? Ele puxa os últimos pequenos baobás. Lembrando que baobá pode causar um grande estrago em seu planeta, né? He thinks that this is his last day on his planet. Ele acha que esse é o seu último dia em seu planeta. He doesn't plan to come back. Ele não planeja voltar. Come back é voltar. He gives water to his flower. Ele dá água para sua flor. Then he brings the glass. Então ele traz a redoma. O glass é vidro, mas é aquela redoma que protege a rosa, né? A flor. At that moment, he wants to cry. At that moment. Sempre que você quiser falar naquele momento, neste momento, a preposição será at também, tá? At this moment, nesse momento. At that moment, naquele momento. He wants to cry. Ele quer chorar. Goodbye. Adeus, ele diz para a flor. He says to the flower. But she doesn't answer him. Mas ela não o responde. Eu vou anotar answer aqui pra gente ter um pouquinho mais de vocabulário no material de apoio também. Mas answer é uma palavra bem comum em inglês, né? Answer, perguntar. Pode ser resposta? Pode ser resposta. Mas o verbo é o perguntar, né? Não, é o responder. Perguntar é ask. Answer é responder, certo?
É o verbo responder. She doesn't answer him. Ela não responde ele. De novo, objeto. Him, né? Vocês perceberam que nesse capítulo aqui tem muito objeto, né? Goodbye, he says again. Adeus, ele fala de novo. The flower coughs. A gente viu no último capítulo que a flor, sempre que ela quer chamar a atenção, ela tosse, né? Pra fingir que tá passando mal. E minha filha faz isso, guys. Minha filha tem 2 aninhos, né? E às vezes quando a gente não tá dando muita atenção pra ela, ela mete umas tossidinhas fake, né? Atrizinha, little actress. A flor tosse. But it is not because she's ill. Mas não é porque ela esteja doente. Ill é doente, é um sinônimo de sick, né? Mas não é porque ela está doente. I am sometimes stupid. Ela diz. Eu sou às vezes estúpida. Né? The flower says. A flor diz. I'm sorry. Eu sinto muito. Me desculpe, né? Pode ser eu sinto muito, pode ser me desculpe. The little prince is surprised that the flower is sorry. O pequeno príncipe está surpreso que a flor esteja apologética, esteja se desculpando, né? He doesn't understand why the flower is nice to him. He doesn't understand, ele não entende, why the flower is nice to him. Por que a flor está sendo legal com ele, né? Porque não é costumeiro. Ele até estranhou, né? Até estranha. Of course, I love you. The flower tells him. É claro que eu lhe amo, é claro que eu te amo, a flor fala pra ele. Eu acho que a flor só tava jogando psicológico pra ele não ir embora, né, guys? O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Maybe you don't feel that I love you. It's not your mistake, it's my mistake. Maybe you don't feel that I love you. Talvez você não sinta que eu te amo. Não é seu erro, não é erro seu. É um erro meu. It's my mistake. It is not important now. Não é importante agora. But you are sometimes stupid too. Mas você às vezes é estúpido também. Famosa DR, né? Try to be happy. Try to be happy. Tente ser feliz. Don't put the glass on me. I don't need it. Don't put the glass on me. Não coloque a redoma em mim. I don't need it. Lembra que eu falei que precisa ter começo, meio e fim em inglês? Em português a gente poderia falar, eu não acho. Eu não preciso. Não coloco o vidro em mim, eu não preciso, né? Em inglês tem que ter o começo, meio e fim. I don't need it. It, o quê? O que foi mencionado antes. Então eu não preciso dela. I don't need it. But the wind, mas o vento. The wind is not a problem. O vento não é um problema. The night air is so good for me. O ar da noite, the night air, is good for me. É bom pra mim. I am a flower. Eu sou uma flor. Aí o pequeno príncipe diz, but the animals. Mas os animais. I have to be stronger than 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. I have to be stronger. Eu tenho que ser mais forte than 2 or 3 do que 2 ou 3 caterpillars. Caterpillar é aquele bichinho que a borboleta é antes de ser borboleta. Guys, help. Qual que é a palavra que eu tô procurando? Aquele bichinho... Como que é o nome? Eu esqueci completamente. Antes da borboleta ser borboleta, o que ela é? Ela é um... I forgot. I completely forgot the name. Olha, boa. O João acertou aqui. A collocation correta é entrar em opção. A gente usa o entrar em opção, né? Lagarta, é isso. Aí outra menção a Pokémon, né? Outra menção a Pokémon porque tem um Pokémon que é Butterfree, né? Butterfree. E ela, antes de ser a Butterfree, que é uma borboleta, butterfly, né? Ela é a Caterpie. Caterpie, que é quando ela é lagarta, que é quase a palavra Caterpillar, né? Caterpillars. Caterpie, right? Então, Pokémon ensina bastante inglês, guys. Bora voltar. Então, eu tenho que ser mais forte do que 2 ou 3 lagartinhas. Lagarta, o bichinho que entra num casulo antes de se tornar borboleta é a lagarta, tá? Então, eu tenho que ser mais forte do que 2 ou 3 lagartas if I want to see the butterflies. Se eu quiser ver as borboletas. I think that they are very beautiful. Eu acho que elas são muito bonitas. Eu acho que they are very beautiful. Elas são muito bonitas. If there are no butterflies here, se não há borboletas aqui, ou se não houver borboletas aqui, who can visit me when you are so far? Quem pode visitar-me quando você estiver tão longe? So far é tão longe, tão distante, né? And I'm not scared of big animals. I have my thorns. E eu não tenho medo, já vimos isso nos capítulos anteriores, né? Mas
To be afraid of. Ser afraid of é ter medo de. Ter medo de. Eu não tenho medo de grandes animais. I'm not afraid of big animals. I have my thorns. Eu tenho meus espinhos. And she shows all of her 4 thorns to the little prince. E ela mostra todos os seus 4 espinhos para o pequeno príncipe. Then she says, então ela diz, don't stand here, you want to leave, so go. Don't stand here, não fica parado aqui em pé. You want to leave, você quer ir embora? So go, então vai. Vaza, basicamente. She says it, ela diz isso, because she doesn't want to show her tears. Porque ela não quer mostrar as suas tears, as suas lágrimas. Tear, lágrima. Certo? Ela não quer mostrar as suas lágrimas. Ela tá repelindo ele para que ele não veja ela chorar. She's a very proud flower. Ela é uma flor muito orgulhosa. Proud. Vamos anotar também. Orgulhoso, orgulhosa. Certo? Ela é uma flor muito orgulhosa. Tá aí, vocês acham que a flor realmente ama o Pequeno Príncipe? Ela tava triste que ele ia embora? Ou ela tá fazendo uma manipulaçãozinha, né? A gente já não vê ela com bons olhos, porque ela trata o Pequeno Príncipe muito mal, né? Mas será que ela realmente o ama e sente a falta dele? Coloca aí nos comentários. Amigos, fim do primeiro level, a gente vai fazer aqui uma revisão, fazer aquela revisão de sempre. A revisão onde eu leio a frase, dou alguns segundos pra você traduzir essa frase, tá? Na verdade, assim, guys, eu acho que de toda a gravação que eu faço, essa é a parte que mais me dá trabalho. Ficar parando e esperando vocês completarem, porque acaba que deixa o episódio muito longo. Então eu vou dar um espaço de 1 segundo. Você que tá ouvindo essa gravação, pausa e fala em voz alta ou mentalmente a tradução, tá bom? Só pra dar um dinamismo maior no episódio e não ficar tanto silêncio. Combinado? Pessoal, então a gente vai fazer uma revisão agora. Lembrando que eu vou tirar aqui da tela o texto, tá? Pra você testar seu listening. Se você estiver assistindo em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify, a ideia é que você seja desafiado e não leia, tá? Então, eu vou ler aqui a parte em questão, vou dar alguns segundos pra você traduzir. Vamos lá? Preparados? Let's go. Vou dar 1 segundo. Se quiser mais tempo, você pausa, tá? It isn't good to listen to flower. Vou repetir, guys. It isn't good to listen to the flower. Vocês nesse meio tempo, tá? Você... não é bom ouvir as flores. The little prince tells me one day. O pequeno príncipe me diz um dia. You have to only look at them and smell them. Você tem apenas que olhar para elas e cheirá-las. My flower makes my planet beautiful. Minha flor deixa meu planeta bonito. She smells so good. Ela cheira muito bem. But I don't know how to like her. Mas eu não sei como gostar dela. The story about the tigers makes me so angry. A história sobre os tigres me deixa tão bravo. But it isn't good to take it so seriously. Mas não é bom levar isso tão a sério. It is good to love the flower because she's so beautiful and she smells so good. Vou repetir que essa é uma frase um pouco maior. It is good to love the flower. Vocês... é bom amar a flor, because she's so beautiful. Porque ela é tão bonita, and she smells so good. E ela cheira tão bem. He then continues. Ele então continua. When we are young, we don't know many things. When we are young, we don't know many things. Quando somos jovens, nós não sabemos muitas coisas. The flower makes my planet beautiful. A flor deixa meu planeta bonito. It isn't correct to leave her. Now I know it. Não é correto deixá-la. Agora eu sei. Só uma side note aqui, uma nota de rodapé aqui, pessoal. Ele diz assim, ó. Quando somos jovens, nós não sabemos muitas coisas, né? Dizendo que assim, ele se arrepende de ter deixado ela porque ele era muito jovem. Só que ele acabou de sair de lá, então faz tipo menos de uma semana, né? Me lembra uma história, né? Tem um goleiro do Corinthians, o Carlos Miguel, que ele zoava muito o Palmeiras, né? Ele era do Corinthians. Ele falava que o Palmeiras não tinha mundial. E aí, ele foi pra Europa jogar e ele voltou pro Brasil pra jogar no Palmeiras. E aí ele falou, não, mas esses vídeos de eu usando Palmeiras é quando eu era mais jovem. E faz literalmente o quê? 2 anos? 3 anos? Loucura, loucura, loucura. Mesma ideia, mesma história, mesma desculpinha no Pequeno Príncipe, né? Vamos lá.
It isn't correct to leave her. Não é correto deixá-la. Now I know it. Agora eu sei. I believe that when the little prince leaves his planet, wild birds help him. Vou repetir porque a frase é grande, tá? I believe that when the little prince leaves his planet, eu acredito que quando o pequeno príncipe sai, deixa seu planeta, wild birds help him. Pássaros selvagens o ajudam. On the morning of his departure, na manhã de sua partida, he prepares everything. Ele prepara tudo. He cleans his active volcanoes. Ele limpa seus vulcões ativos. There are 2 active volcanoes on his planet. Há 2 vulcões ativos em seu planeta. They are very good when he needs to cook his breakfast in the morning. Repetindo porque a frase é grande. They are very good when he needs to cook his breakfast in the morning. Eles são muito bons quando ele quer cozinhar, quando ele precisa cozinhar seu café da manhã de manhã. He also has one volcano which isn't active. Ele também tem um vulcão o qual não está ativo. But he says, mas ele diz, you never know. Nunca se sabe. So he cleans this volcano too. Então ele limpa esse vulcão também. Uma informação importante que eu acabei não comentando. Em inglês tem 2 formas principais de falar também. Também no começo da frase, que é also. E também no final da frase, que é to. Né? Aqui nessa frase a gente tem os 2. He also has one volcano. Ele também tem um vulcão. E lá no final fala, he cleans this volcano too. Ele limpa esse vulcão também. Então são 2 formas de falar também. Also e to. Ok? If the volcanoes are correctly cleaned, se os vulcões são corretamente limpos, there are no eruptions. Não há erupções. Of course, on Earth, people are very small. É claro, na Terra, planeta Terra, as pessoas são muito pequenas. They can't clean the volcanoes. Elas não conseguem limpar os vulcões. And because people don't clean them, the volcanoes can be a big problem. De novo, and because people don't clean them, the volcanoes can be a big problem. E porque as pessoas não limpam eles, os vulcões podem ser um grande problema. Before his departure, vocês, antes de sua partida, the little prince also pulls the last little baobabs. O pequeno príncipe também puxa os seus últimos baobás pequenos. He thinks that this is his last day on his planet. Ele acha que esse é seu último dia em seu planeta. He doesn't plan to come back. Ele não planeja voltar. He gives water to his flower. Ele dá água para sua flor. Then he brings the glass. Então ele traz a redoma de vidro. At that moment, he wants to cry. Naquele momento, ele quer chorar. Goodbye, he says to the flower. Adeus, ele diz para a flor. But she doesn't answer him. Mas ela não o responde. Goodbye, he says again. Adeus, ele diz de novo. The flower coughs. A flor tosse. But it is not because she's ill. Mas não é porque ela esteja doente. I am sometimes stupid, the flower says. I'm sorry. Eu às vezes sou estúpida, a flor diz. Eu sinto muito. The little prince is surprised that the flower is sorry. O pequeno príncipe fica surpreso que a flor esteja apologética, esteja se desculpando. He doesn't understand why the flower is nice to him. Ele não entende por que a flor está sendo legal com ele. Of course, I love you, the flower tells him. É claro, eu o amo, a flor diz para ele. Maybe you don't feel that I love you. Talvez você não sinta que eu te amo. It's not your mistake, it's my mistake. Não é erro seu, é erro meu. It is not important now. Não é importante agora, but you are stupid sometimes too. Mas você, às vezes, também é estúpido. Try to be happy. Tente ser feliz. Don't put the glass on me, I don't need it. Não ponha o vidro em mim, eu não preciso dele. But the wind. Mas o vento. The wind's not a problem. The night air is good for me, I'm a flower.
O vento não é o problema. O ar da noite é bom para mim, eu sou uma flor. But the animals. Mas os animais. I have to be stronger than 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. De novo. I have to be stronger than 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. Eu tenho que ser mais forte do que 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. I think that they are very beautiful. Eu acho que elas são muito bonitas. If there are no butterflies here, who can visit me when you are so far? If there are no butterflies here, se não tem borboletas aqui, who can visit me when you are so far? Quem pode me visitar quando você estiver longe? And I'm not scared of big animals. E eu não tenho medo de grandes animais. I have my thorns. Eu tenho meus espinhos. And she shows all of her thorns to the little prince. E ela mostra todos os seus 4 espinhos para o pequeno príncipe. Then she says, então ela diz, don't stand here, you want to leave, so go. Não fica parado aí, você quer ir? Então vai. She says it because she doesn't want to show her tears. Ela diz isso porque ela não quer mostrar suas lágrimas. She's a very proud flower. Ela é uma flor muito orgulhosa. Let's go to chapter 2. Vamos para o capítulo 10, level 2, guys. Let's go. It wasn't right to listen to her. The little prince told me one day. You must never listen to flowers. You must look at them and smell them. My flower made my planet beautiful. She smelled so good. But I didn't know how to enjoy it. The story about the tigers made me so angry. But it wasn't right to take it so seriously. What was right was to love the flower for her beauty and smell. But I wasn't able to do it. He then continued. At that time, I didn't understand anything. I listened to her words, but I didn't see her actions. She made my planet more beautiful. It wasn't correct to leave her. I didn't see the love that was behind her little tricks. Flowers are so complicated, but I was too young to know how to love her. I believe that for his departure from the planet, the little prince used the migration of wild birds. Parece a imagem. Beleza. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. He carefully cleaned his active volcanoes. There were 2 active volcanoes on his planet, and they were very good for warming his breakfast in the morning. He also had 1 volcano which wasn't active. But, as he said, you never know. So he cleaned this volcano too. If they are correctly cleaned, there are no eruptions. Of course, on Earth we are very small to clean our volcanoes. That's why they are causing us a lot of trouble. Beleza, continuando. The little prince also pulled a little sadly the last little baobabs. He thought that this was his last day on his planet. He didn't plan to come back. He gave water to his flower one last time. Then he put her under glass. At that moment, he felt that he was very close to tears. Goodbye, he said to the flower. But she didn't answer him. Goodbye, he repeated. The flower coughed, but it wasn't because she had a cold. I was stupid, she said at last. I want to apologize. Try to be happy. He was surprised that she didn't complain. He stood there, quite confused. He was holding the glass in his hand. He didn't understand this calm kindness. Of course I love you, the flower told him. It was my mistake that you didn't feel it. It doesn't matter. But you were also as stupid as I was. Try to be happy. Put the glass down. I don't need it. But the wind isn't that bad. The night air will do me good. I'm a flower. But the animals, I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. I think that they are very beautiful. There are no butterflies here. Who will visit me? You will be far away. And I'm not afraid of big animals. I have my thorns. And she showed all of her thorns to the little prince. Then she added, don't stand here, it makes me angry. You decided to leave, so now go. She said it because she didn't want to show her tears. She was such a proud flower. Fim da leitura do level 2, amigos. Muito bem, esse level 2 aqui tá bem melhor explicado, né? Tem coisas que fizeram muito mais sentido agora, usando essas palavras novas do que no level 1. Vamos à tradução? Lembrando que a gente vai anotar tudo que for novo e rever bastante coisa que nós vimos no level 1. Vamos lá. It wasn't right to listen to her. Não era correto ouvi-la. Ouvir a flor, né? The little prince told me one day. O pequeno príncipe me disse um dia.
You must never listen to flowers. Você nunca deve ouvir as flores. É engraçado, né? É engraçado esse conselho que ele dá, tipo, enfático. Assim, o must é tipo, você não deve, não pode nunca ouvir as flores. Porque ele teve experiência com uma flor, né? A gente pode levar isso pro nosso dia a dia. Às vezes a gente teve uma má experiência com alguém, sei lá, que é de tal característica, e a gente acha que todo mundo dessa mesma tal característica tem a mesma índole que essa pessoa que você teve uma má experiência, né? E na verdade talvez tenha sido uma exceção. Você encontrou justo a pessoa ruim daquela tribo, sacou? Enfim. You must never listen to flowers. Você nunca deve ouvir as flores. You must look at them and smell them. Você deve olhá-las e cheirá-las. My flower made my planet beautiful. Minha flor fez meu planeta bonito. She smelled so good. Ela cheirava tão bem. But I didn't know how to enjoy it. Mas eu não sabia como gostar disso, como curtir isso. E aí faz mais sentido. Curtir isso o quê? O cheiro, né? Ela cheirava muito bem, mas ele já não tava sentindo muito prazer em cheirar esse cheiro, né? Esse cheiro já não estava causando prazer para ele, uma coisa boa. Porque ele estava meio ferido, né? The story about the tigers made me so angry. A história sobre tigres me fez muito bravo. But it wasn't right to take it so seriously. Mas não foi correto, não foi certo levar isso tão a sério, né? A segunda vez que ele fala que não foi correto, né? It wasn't right. Lembrando que right é a mesma palavra para direita e direito, né? What was right was to love the flower for her beauty and smell. O que era correto, what was right, was to love the flower, era amar a flor, for her beauty, pela sua beleza, and smell, e cheiro. But I wasn't able to do it. Mas eu não fui capaz de fazer isso. Aqui nós temos um formato muito interessante de frase em inglês. Quando você fala o verbo to be, mais o able to, significa ser capaz de. Ou conseguir, né? Por exemplo, eu sou capaz de andar de bicicleta. Você pode falar I can ride a bicycle ou I'm able to ride a bicycle. Né? I'm able to é eu consigo, eu sou capaz. Né? E aí você pode usar no presente ou no passado. No presente, I am able to. No passado, I was able to. Por exemplo, eu não consegui andar com a bicicleta. I wasn't able to ride the bicycle. Able to é conseguir então, tá? But I wasn't able to do it. Mas eu não consegui fazer isso. Bora continuar. Lembrando que o level 2 é muito mais completo, tem muito mais palavras legais, né? He then continued. E agora começou a ser usado o passado também. Ele então continuou. At that time, I didn't understand anything. Naquela hora, naquele momento, eu não consegui entender nada. I listened to her words, but I didn't see her actions. Eu ouvia as palavras dela, mas eu não via as ações dela. Olha só, interessante. She made my planet more beautiful. Ela fazia o meu planeta mais bonito. It wasn't correct to leave her. Não era correto eu deixá-la. I didn't see the love that was behind her little tricks. Eu não via o amor que estava. Behind é atrás. Ou, nesse caso, por trás de, né? Atrás. E aí ele vai usar a palavra trick. Trick significa truques, mas significa tipo jogo psicológico também. Artimanhas. Essa é a ideia do trick. Eu não via o amor que estava por trás dos seus pequenos truques. Dos truques pequenos dela. Flowers are so complicated. As flores são tão complicadas. But I was too young to know how to love her. Mas eu era jovem demais para saber, to know, how to love her. Como amá-la. Lembrando que ele saiu do planeta dele faz umas 2 semanas, né, no máximo. Muito bem. E aí eu posso dar um spoiler, guys? Vou dar um spoiler aqui, é o seguinte. Se você não quiser spoiler da história, pula 5 segundos. Pula 10 segundos, tá? O negócio é o seguinte. Vocês perceberam que o Pequeno Príncipe, ele tá com uma má impressão de flores no geral, né? Porque ele fala, não dá pra confiar em flores. Flores são muito complicadas. Nunca confira uma flor, né? E ele acha que a flor dele é um ser único no mundo. E o spoiler se você não quiser ouvir, passa 15 segundos. Ele vai encontrar um campo lotado de flores iguais à flor que ele tem no planeta dele. Ele vai perceber que a flor dele não era única. E também que as flores não são de todo mal, né? Vai ter várias flores de gente boa lá no meio das que ele vai encontrar, né? Então fica o spoiler aí. Beleza, vamos lá.
But I was too young to know how to love her. Beleza. I believe that for his departure from the planet. Eu acredito que para sua partida do planeta, que é o aviador falando, né? The Little Prince used the migration of wild birds. O Pequeno Príncipe usou a migração dos pássaros selvagens. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. Put in order é uma expressão que é colocar, put in order. Deixar em ordem, né? Deixar em ordem, organizar. Ordem, organizar. Então, na manhã de sua partida, ele deixou seu planeta em ordem. Ele deixou tudo no esquema, right? He carefully cleaned his active volcanoes. Ele cuidadosamente limpou seus vulcões ativos. There were 2 active volcanoes on his planet. Haviam 2 vulcões ativos em seu planeta. And they were very good for warming his breakfast in the morning. E eles eram muito bons para aquecer o seu café da manhã, de manhã. He also had 1 volcano which was inactive. Ele também tinha um vulcão, o qual não estava ativo. But, as he said, mas como ele dizia, you never know. Você nunca se sabe. So he cleaned his volcano too. Então ele limpava esse vulcão também. If they were correctly cleaned, there were no eruptions. Eu li if they were, né? É if they are. If they are correctly cleaned, there are no eruptions. Se eles forem corretamente limpos, não há erupções. Of course, on our Earth, we are very small to clean our volcanoes. Ah, legal. Aqui quem fala é o aviador, né? É claro, na nossa Terra, nós somos muito pequenos para limpar os vulcões. That's why they are causing us a lot of trouble. Trouble significa confusão ou problema, né? E that's why é uma frase que parece simples, mas o pessoal sempre erra, tá? That's why significa é por isso que. É por isso que. Tá? É por isso que. That's why they are causing us a lot of trouble. É por isso que eles estão nos causando um monte de problema. Lembrando que, ó, causing us, causando a nós. Outro objeto, né? Eu acho que a gente já teve todos os objetos aqui hoje, né? Nós tivemos o me, nós tivemos o you, nós tivemos o her, o him, tivemos o us, tivemos o them. Tivemos todos. Legal, né? Continuando. The Little Prince also pulled a little sadly the last 3 baobabs. O Pequeno Príncipe também pulled. Pulled é o passado do verbo pull, que é puxar. Também puxou um pouco de maneira triste, sadly, tristemente, the last little baobabs, os últimos pequenos baobás. He thought that this was his last day on his planet. Ele achou que esse era o seu último dia em seu planeta. He didn't plan to come back. Ele não planejava voltar. He gave water to his flower one last time. Ele deu água para sua flor uma última vez. Then he put her under glass. Então ele colocou ela embaixo do vidro da redoma. At that moment, he felt that he was very close to tears. Naquele momento, ele sentiu que ele estava muito próximo às lágrimas. Goodbye, he said to the flower. Adeus, ele disse à flor. But she didn't answer him. Mas ela não o respondeu. Goodbye, he repeated. Adeus, ele repetiu. The flower coughed. But it wasn't because she had a cold. A flor tossiu, mas não foi porque ela tinha um resfriado. Cold é frio, mas também é resfriado, ok? I was stupid, she said at last. At last é finalmente. Nós temos o primo do at last, que é o at least, que é ao menos, pelo menos. At last é finalmente, beleza? I was stupid, she said at last. Eu fui estúpida, ela disse finalmente. I want to apologize. Apologize é uma palavra muito bonita, eu gosto dessa palavra, eu acho que soa bem. I apologize significa eu peço desculpas. Apologize. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas. É bem bonito, né? Eu acho que soa bem essa. É uma frase bonita do inglês, né? I apologize. I want to apologize. Eu quero me desculpar. Try to be happy. Tente ser feliz. He was surprised that she didn't complain. Ele ficou surpreso que ela não complain. Complain, guys, é reclamar. Complain é reclamar. Ele ficou surpreso que ela não reclamou. He stood there, quite confused. Stood é o passado de stand. Stand é ficar em pé, tá? Ele stood. He stood there. Ele ficou parado ali, ele ficou em pé ali, quite confused. Esse quite, muitas pessoas confundem com quiet. Quiet é quieto, mas quiet é um aumentativo do inglês. Quiet significa bem. Bem no sentido de aumentativo. Por exemplo, eu comi ontem aquela comida de ontem estava bem boa.
The food yesterday was quite good. Quite good. Bem boa. Esse quite aumenta um pouquinho. So good. Estava boa. Was quite good. Estava bem boa. Então, nesse caso, he was quite confused. Ele estava bem confuso. Fez sentido? He was holding the glass in his hand. Ele estava segurando a redoma em sua mão. He didn't understand this calm kindness. Ele não entendeu essa gentileza calma. Kindness é gentileza. Vamos anotar. Kindness. Ele não entendeu essa gentileza e essa calma dela, né? Bom, já deve ter acontecido com você. É uma pessoa que é sempre muito ríspida, muito grossa. Um dia que a pessoa chega simpática, você fica tipo meio... What's going on? O que tá pegando, né? Aconteceu alguma coisa estranha aí, né? Pra essa pessoa estar tão sorridente e normal hoje, né? Quem nunca, não é mesmo? Vamos lá. Of course I love you, the flower told him. É claro, eu te amo, a flor disse a ele. It was my mistake that you didn't feel it. Foi erro meu que você não sentia isso, que você não sentiu isso. Isso o quê? Isso que eu te amava, né? It doesn't matter. Não importa. It doesn't matter. Não importa. But you were also as stupid as I was. Aqui nós temos uma frase muito legal do inglês, que é o as, espaço, s. Essa frase aqui é difícil até explicar, mas basicamente assim, vai ser o tanto quanto. E aí, no meio desses dois ASs, nós temos o adjetivo. Tanto, espaço, quanto. Por exemplo, meu irmão é tão alto quanto eu. My brother is as tall as me. As tall, tão alto as me, quanto eu. Ela é tão talentosa quanto a mãe dela. She is as talented as her mom. As talented, tão talentosa as her mom, quanto sua mãe. Certo? Aqui nós temos, But you were as stupid, tão estúpido, as I was, quanto eu fui. Certo? Mas você foi tão estúpido quanto eu fui. Try to be happy. Tente ser feliz. Put the glass down. Put down... que engraçado, né? Imagina que ele estava segurando a redoma de vidro na sua mão, conforme o texto descreveu, né? Se você não sabe que put down significa largue, put down é largar, tá? Você já deve ter visto em filme quando a polícia chega pro cara e fala put down the gun. Put the guns down. Né? Put down é pôr no chão. Pôr no chão figurativamente, né? Largar. E aí, se você não sabe que put down é largar, você vai achar que ela tá pedindo pra colocar a redoma nela, né? Coloca aqui em mim, put down. Faz sentido? Mas na verdade não é. Largue. Put that glass down. Largue esse vidro. I don't need it. Eu não preciso dele. But the wind, mas o vento. The wind isn't that bad. Esse that mais o adjetivo também tem um significado bem específico. Se eu falar assim, man, the movie wasn't that good. O filme não era tão bom assim. It wasn't that good. Aquela situação não foi tão ruim assim. That situation was not that bad. Não foi tão ruim assim. Então esse that antes do adjetivo dá a ideia de tal coisa, certo? O vento não é tão ruim assim. The night air will do me good. O ar da noite vai me fazer bem. I'm a flower. Eu sou uma flor. But the animals, mas animais. I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. Eu tenho que ser capaz de novo, to be able to, né? Sobreviver 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. I think that they are very beautiful. Eu acho que elas são muito bonitas. If there are no butterflies here, who will visit me? Se não houver borboletas aqui, quem me visitará? You will be far away. Você estará distante. And I'm not afraid of big animals. Eu não tenho medo de grandes animais. I have my thorns. Eu tenho meus espinhos. And she showed all of her thorns to the little prince. E ela mostrou todos os seus 4 espinhos para o pequeno príncipe. Then she added. Então ela adicionou. Ela completou, né? Don't stand here. Não fica parado aqui. It makes me angry. Isso me deixa brava. You decided to leave, so now go. Você decidiu ir embora? Então agora vai. Tchau, vaza. She said it because she didn't want to show her tears. Ela disse isso porque ela não queria mostrar as suas lágrimas. She was such a proud flower. Such a é um aumentativo legal também, né? Por exemplo, ontem nós nos divertimos muito. Man, we had such a good time yesterday. Such a good time é um tempo tão legal. Esse tão também, né? Such a proud flower. Uma flor tão orgulhosa.
né? Também é um aumentativo, assim como o quite, né? Que nós falamos agora há pouco. Inclusive, eu anotei o quite? Não, deixa eu anotar. Quite mais adjetivo, bem mais adjetivo. Exemplo. That movie was quite good. Aquele filme foi bem bom. E o such, tão, né? That was such a good movie, man. Aquele filme foi tão legal, right? So she was such a proud flower. Ela era uma flor tão orgulhosa. Guys, a gente vai fazer a revisão agora do level 2, tá? Lembrando que eu vou dar 1 segundo pra você traduzir, depois eu venho com a tradução. Fechou? Eu vou tirar da tela também, não posso esquecer. It wasn't right to listen to her. Não era correto ouvi-la. The little prince told me one day. O pequeno príncipe me disse um dia. You must never listen to flowers. Você nunca deve ouvir as flores. You must look at them and smell them. Você deve olhar para elas e cheirá-las. My flower made my planet beautiful. Minha flor fazia meu planeta bonito. She smelled so good. Ela cheirava tão bem. But I didn't know how to enjoy it. Mas eu não sabia como gostar disso. The story about the tigers made me so angry. A história sobre tigres me deixou tão bravo. But it wasn't right to take it so seriously. Mas não foi correto levar isso tão a sério. What was right was to love the flower for her beauty and smell. O que era correto era amar a flor pela sua beleza e seu cheiro. But I wasn't able to do it. Mas eu não conseguia fazer isso. He then continued. Ele então continuou. At that time, I didn't understand anything. Naquela época, eu não entendia nada. I listened to her words, but I didn't see her actions. Eu ouvia suas palavras, mas eu não via suas ações. She made my planet more beautiful. Ela fazia meu planeta mais bonito. It wasn't correct to leave her. Não foi correto deixá-la. I didn't see the love that was behind her little tricks. Eu não via o amor que estava por trás dos seus pequenos truques. Flowers are so complicated. As flores são tão complicadas. But I was too young to know how to love her. Mas eu era jovem demais para saber como amá-la. I believe that for his departure from the planet, the little prince used the migration of wild birds. Eu acredito que para sua partida de seu planeta, o pequeno príncipe usou a migração de pássaros selvagens. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. Na manhã de sua partida, ele coloca seu planeta em perfeita ordem. He carefully cleaned his active volcanoes. Ele cuidadosamente limpou seus vulcões ativos. There were 2 active volcanoes on his planet. Haviam 2 vulcões ativos em seu planeta. And they were very good for warming his breakfast in the morning. E eles eram muito bons para aquecer o seu café da manhã pela manhã. He also had 1 volcano which wasn't active. Ele também tinha um vulcão o qual não estava ativo. But as he said, you never know. Mas como ele disse, você nunca sabe, nunca se sabe. So he cleaned this volcano too. Então ele limpava esse vulcão também. If they are correctly cleaned, there are no eruptions. Se eles são corretamente limpos, não há erupções. Of course, on our Earth, we are very small to clean our volcanoes. É claro, no nosso planeta Terra, nós somos muito pequenos para limpar nossos vulcões. That's why they are causing us a lot of trouble. E é por isso que eles estão nos causando um monte de problema. The little prince also pulled, a little sadly, the last little baobabs. O pequeno príncipe também puxou, um pouco triste, os últimos pequenos baobás. He thought that this was his last day on his planet. Ele achou que esse era seu último dia em seu planeta. He didn't plan to come back. Ele não planejava voltar. He gave water to his flower one last time. Ele deu água para sua flor uma última vez. Then he put her under glass. Então ele a colocou embaixo do vidro. At that moment, he felt that he was very close to tears. Naquele momento, ele sentiu que ele estava muito próximo às lágrimas. Goodbye, he said to the flower. Adeus, ele disse à flor. But she didn't answer him. Mas ela não o respondeu. Goodbye, he repeated.
Adeus, ele repetiu. The flower coughed. But it wasn't because she had a cold. A flor tossiu, mas não foi porque ela tinha um resfriado. I was stupid, she said at last. Eu fui estúpida, ela disse finalmente. I want to apologize. Eu quero pedir desculpas. Try to be happy. Tente ser feliz. He was surprised that she didn't complain. Ele ficou surpreso que ela não reclamou. He stood there quite confused. Ele ficou parado ali bem confuso. He was holding the glass in his hand. Ele estava segurando a redoma em sua mão. He didn't understand his calm kindness. De novo. He didn't understand this calm kindness. Ele não entendeu essa gentileza calma. Of course I love you, the flower told him. É claro, eu te amo, a flor disse a ele. It was my mistake that you didn't feel it. Foi erro meu de você não ter sentido isso. It doesn't matter, não importa. But you were also as stupid as I was. Mas você também foi tão estúpido quanto eu fui. Try to be happy. Put the glass down, I don't need it. Tente ser feliz. Abaixe esse vidro. I don't need it. Eu não preciso dele. But the wind, mas o vento. The wind isn't that bad. O vento não é tão ruim assim. The night air will do me good. O ar da noite vai me fazer bem. I am a flower. Eu sou uma flor. But the animals, mas os animais. I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. Eu tenho que ser capaz de sobreviver a 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. I think that they are very beautiful. Eu acho que elas são muito bonitas. There were no butterflies here. Who will visit me? Se não houver borboletas aqui, quem me visitará? You will be so far away. Você estará tão distante. And I'm not afraid of big animals. I have my thorns. E eu não tenho medo de grandes animais. Eu tenho meus espinhos. And she showed all her 4 thorns to the little prince. E ela mostrou todos os seus 4 espinhos para o pequeno príncipe. Then she added. Então ela adicionou. Don't stand here. It makes me angry. You decided to leave, so now go. Não fica parado aqui. Isso me deixa brava. Você decidiu ir, então agora vai. She said it because she didn't want to show her tears. Ela disse isso porque ela não queria mostrar as suas lágrimas. She was such a proud flower. Ela era uma flor muito orgulhosa. Bora agora para a leitura do capítulo 3. Aliás, o capítulo 10, level 3. Preparados? Let's go. Lembrando que tem uma progressão natural de dificuldade. Nós lemos já o level 1 e 2. Agora a gente vai para o 3, que é um pouquinho mais difícil. Vamos lá. I shouldn't have listened to her, the little prince told me one day. You must never listen to flowers. You must look at them and smell them. My flower perfumed all my planet. But I didn't know how to enjoy it. The story about the tiger claws, which annoyed me so much, should only have filled my heart with love. He then continued. At that time, I didn't understand anything. I should have judged her by her actions, not her words. She perfumed my planet. She made my life more beautiful. I should have never left her. I should have seen the love that was behind her little tricks. Flowers are so complicated. But I was too young to know how to love her. I believe that for his escape, he used the migration of wild birds. Parece a imagem do Pequeno Príncipe com vários passarinhos. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. He carefully cleaned out his active volcanoes. There were 2 active volcanoes on his planet, and they were very convenient for warming his breakfast in the morning. He also had 1 volcano that was extinct. But, as he said, you never know, so he cleaned out the extinct volcano too. If they are properly cleaned out, volcanoes burn gently and regularly without eruptions. Volcanic eruptions are like fires in a chimney. Of course, on our Earth, we are too small to clean out our volcanoes. That's why they are causing us a lot of trouble. É a imagem do Pequeno Príncipe limpando os vulcões. The little prince also pulled out, a little sadly, the last 3 baobabs. He thought he would never want to return, but all these familiar tasks seemed very sweet to him on his last morning. And when he watered the flower one last time and put her under glass, he realized that he was very close to tears. Goodbye, he said to the flower, but she didn't reply. Goodbye, he repeated. The flower coughed.
But it wasn't because she had a cold. I have been silly, she said at last. I want to apologize. Try to be happy. He was surprised there were no complaints. He stood there quite confused, holding the glass in his hand. He didn't understand this calm kindness. Of course I love you, the flower told him. It was my fault that you never knew it. It doesn't matter, but you were just as silly as I was. Try to be happy. Put that glass down. I don't want it anymore. But the wind isn't that bad. The night air will do me good. I'm a flower. But the animals, I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. It seems that they are very beautiful. If there are no butterflies here, who will visit me? You'll be far away. When it comes to big animals, I'm not afraid of them. I have my claws. And she naively showed her 4 thorns. Then she added, don't stand here like this. It's annoying. You decided to leave, so now go. She said it because she didn't want him to see her cry. She was such a proud flower. Bom, muito bem, amigos. Não tem muita diferença desse level para os levels anteriores, mas tem uma parte ali, gramaticalmente falando, que é mais legal, mais desafiadora. Então a gente vai analisar agora parte a parte. Vamos lá, let's go. Então é o seguinte, amigos, a gente não vai falar sobre isso com profundidade, porque a gente já tem isso aqui no podcast, no episódio 150. Nós já temos uma série voltada inteiramente para isso no YouTube, mas o Present Perfect é um tempo verbal muito importante, tá? Eu vou focar aqui num uso específico do Present Perfect, que é quando você já fez alguma coisa no passado. Quando você tem a experiência de ter feito alguma coisa, você vai usar o Present Perfect. Por exemplo, eu já dirigi um Fusca. Você vai usar o Present Perfect, que é o have mais o verbo no particípio. O verbo no particípio é o verbo, enfim, conjugado numa versão no passado específica. Então, já dirigi um Fusca, have driven a Fusca. Eu já visitei a Itália, have visited Italy, né? Eu já liguei pro Bom Dia e Companhia para ganhar um PlayStation, né? Have called Bom Dia e Companhia, assim por diante, tá? Vamos focar nesse tempo verbal porque vai ter aqui um pouquinho de exemplos relacionados a isso. Beleza. So, I shouldn't have listened to her. Ele começa dizendo o Pequeno Príncipe. Should é deveria, né? I shouldn't have listened to her. Eu não deveria tê-la ouvido. Eu não deveria ter ouvido a ela, né? Ele começa se lamentando por não ter ouvido... Por ter ouvido a flor, né? Muito bem. Vamos anotar o should, né, guys? Que o should é importante. Should sempre que aparece tem que ser anotado. Should. Should é deveria ou devia. Aí vamos anotar o... Deixa eu só arrumar o caderno aqui. Né? Então, I shouldn't have. Eu não deveria ter ouvido a ela. Beleza? Como que vocês falariam, por exemplo? Vou fazer um teste aqui com o pessoal que está aqui ao vivo, tá, pessoal? Eu não devia ter bebido tanto. Vamos lá. Quem nunca, né? Eu nunca bebi. E vocês? Mas vamos lá. Como seria essa frase? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Lembrando que o bebido, ele está no passado particípio. Então, ele tem que ser escrito como drunk. D-R-U-N-K. Drunk. Como que vocês fariam essa frase, o pessoal que está aqui ao vivo? Eu não deveria ter bebido tanto. Você em casa também, pausa aí, tenta fazer para ver se vocês conseguem acertar, tá bom? Exato, I shouldn't, né? Shouldn't have drunk so much. É isso, tá? É um formato bem avançado, tá, pessoal? Se você consegue falar isso aí, parabéns. É um formato que requer bastante estruturação de pensamento para falar inglês. I shouldn't have e o verbo na terceira coluna. Outro, eu não deveria ter ido para a festa. I shouldn't have gone to that party, right? Shouldn't have gone. E assim por diante. Fechou? You must never listen to flowers. E aí nós temos um contraste importante aqui, tá? Sempre que a gente fala de inglês, a gente tem que falar da diferença do should e do must. O should, ele é o deveria, ele é o devia. Geralmente ele é usado para dar conselhos, né? Geralmente, né? Tem mais usos que esse, mas geralmente é conselho. Então, por exemplo, man, I don't think you should go there. Eu não acho que você devia ir lá. É usado mais para conselho. Já o must, ele é o deve. Então, ó, deveria, devia e deve. São palavras que em português são basicamente o mesmo verbo, mas em inglês, o must, esse deve, ele tá mais ligado à ideia de ter que. É meio que uma obrigação, é meio que obrigatório. Você tem que, né? You must, right? Então,
O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, imagina que você está no ônibus. So you are on the bus, you're sitting there, you are on the priority seat, você está no assento preferencial. Se chega uma senhora, you must leave, né? You must give your seat to this old lady. Você deve dar seu assento para essa senhora. Você deve, é lei, né? Tá reservado para ela esse assento. Então, you must. É obrigatório. Agora, se você tá num assento normal, lá que não é preferencial, e chega uma senhora, you should give your seat to this lady. Você devia, né? Assim, é legal. É um conselho, assim. É uma coisa legal de se fazer. Não é obrigatório, né? Então, essa é a diferença de should e must. Mas os dois são bem confundíveis, assim, as pessoas confundem. Lembra que must é obrigação e should é bom senso, basicamente, tá? Então, ó, you must never listen to flowers, você nunca deve ouvir as flores, você nunca deve ouvir as flores, você nunca tem que ouvir as flores. You must look at them and smell them, você deve olhar para elas e cheirá-las. De novo, a mesma coisa dos levels anteriores, né? Aqui nós temos um verbo novo, perfume, que é perfumar, né? My flower perfumed all my planet. Ela perfumava todo o meu planeta. But I didn't know how to enjoy it. Mas eu não sabia como curtir isso, como gostar disso, como aproveitar isso. Mesma coisa dos levels anteriores. The story about the tiger claws. Claws a gente já viu em outros levels, mas caso você não conheça, claw é garra, tá? Se escreve C-L-A-W, mas não se fala claw, se fala claw. Claw é a pronúncia, tá? Então, the story about the tiger claws, a história sobre as garras dos tigres, which annoyed me so much. Nós temos aqui um adjetivo legal, annoy. Annoy significa irritar. Nesse caso aqui ele está usando no passado, né? Annoyed me so much, que me irritou tanto. Should only have filled my heart with love. Deveria apenas ter fill. Fill é preencher. Então, deveria apenas ter preenchido meu coração com amor. Certo? He then continued. Ele então continuou. At that time, I didn't understand anything. Naquele tempo eu não entendia nada. I didn't understand anything. Eu não entendi nada. I should have judged. Eu deveria ter... Ó, vocês estão percebendo, né, amigos, que tá sendo usado bastante esse formato de should have mais o verbo na terceira coluna. Esse formato é usado bastante para você expressar pesar, para você expressar que se arrependeu. Lembra as frases que a gente criou? I should have drunk less. Eu deveria ter bebido menos. I should have... mas a gente fez na negativa, né? I shouldn't have gone to that party, right? Então, sabe aquela oportunidade que você perdeu e que você pensa, pô, eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter ido, eu devia ter participado, né? Esse formato vai ser sempre I should have. E aí, tem uma música de um dos maiores artistas da história, pra mim é o number one, top one, depois do Pericles, que ele fala I should have, mais o verbo na terceira coluna, para expressar pesar. É uma música muito legal. Alguém, por acaso que está aqui ao vivo, saberia reconhecer que música que é? Na música ele fala assim, eu devia ter te comprado flores, eu deveria ter segurado suas mãos, eu deveria ter te levado para dançar. Que música, hein? Baita música. Vamos lá, enquanto eu abro ela aqui para mostrar para vocês, alguém adivinha? Quem adivinhar vai ganhar um ponto extra aqui na nossa live de hoje. Então lembrando, esse I should have, mais o verbo do particípio, é para expressar pesar. É para expressar arrependimentos, né? Jenny got it. Bruno Mars, exactly, Jenny. That's it. Bruno Mars. Então a música, ele canta basicamente o seguinte. Pô, essa música é da hora. A gente já fez ela aqui, mas eu acho que sábado a gente vai fazer de novo. Inclusive, amigos, lembrando vocês que sábado, dia 8 de novembro, daqui a poucos dias, né, teremos nosso Inglês com Música, 10 horas, rádio inglês do zero. Vai ser fantástico, sua participação obrigatória. Participe, tá? Vai ser muito legal. Nessa música When I Was Your Man, quando eu era seu homem, ele canta basicamente que ele tá no mesmo lugar, na mesma cama, mas ela parece maior porque ele tá sem ele. A música toca no rádio, mas não parece a mesma coisa porque ele tá sem ela, na verdade, né? Enfim, aí ele no refrão ele fala um monte de coisa que ele se arrepende de não ter feito, né? Que é justamente o tema que a gente tá falando agora. Eu vou tocar uns segundos aqui pra vocês ouvirem. Ó. I should have bought you flowers. Traduzam vocês que estão aqui ao vivo. I should have bought you flowers. É a mesma frase, mesma estruturação do que o Pequeno Príncipe tá usando, né? Pra expressar arrependimento.
No caso do Pequeno Príncipe, ele fala, I should have loved her. Eu deveria ter amado ela. I should have... Tananã, né? Então, I should have bought you flowers. Vamos lá. I should have bought you flowers. I should have held your hand. Exato, a Sandy acertou aqui. Eu deveria ter te comprado flores, né? Outra. Should have gave you all my hours. Eu deveria ter te dado todas as minhas horas, todo o meu tempo, quando eu tinha chance. Então, esse formato é should have ou I shouldn't have é para expressar arrependimento. Uma coisa que você devia ter feito ou não devia ter feito, né? E aí o Pequeno Príncipe está nessa empreitada. Ele falou várias frases com I shouldn't have ou I should have. A próxima é I should have judged her. Eu devia tê-la julgado by her actions, not her words. Pelas suas ações, não suas palavras. She perfumed my planet. Ela perfumou meu planeta. She made my life more beautiful. Ela fez minha vida mais bonita. I should have never left her. I should have never left her. De novo, mesmo formato. I should have never left her. Eu nunca devia tê-la deixado. Left é deixar, é passado do verbo leave. I should have seen the love that was behind her little tricks. Eu devia ter visto o amor que estava por trás dos pequenos truques dela. Né? De novo, basicamente tudo que ele está dizendo aqui é com pesar, né? Com arrependimento. Flowers are so complicated. As flores são tão complicadas. But I was too young to know how to love her. Olha o que ele diz. But I was too young. Eu era jovem demais to know, para saber how to love her. Como amá-la. Essa frase, por coincidência, é exatamente igual a do Bruno Mars, né? Assim, a estruturação, a do Pequeno Príncipe. I was too young to know how to love her. Na do Bruno Mars ele fala I was too young, too dumb to realize. Eu era jovem demais, bobo demais para perceber. Burro demais para perceber. Será que o Pequeno Príncipe inspirou o Bruno Mars nessa música? Olha só. Eu era jovem demais para saber como amá-la. Aí, troca o assunto. I believe that for his escape. Eu acredito que para sua escapada, para o seu escape, para escapar do planeta dele, he used the migration of wild birds. Ele usou a migração de pássaros selvagens. A gente sabe que pássaros selvagens, eles migram de sul a norte, de leste a oeste, dependendo do clima, né? Não sei exatamente como é que é. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. Tá igual o level 2 aqui, né? Na manhã de sua partida, ele colocou seu planeta em perfeita ordem. He carefully cleaned out his active volcanoes. Ele cuidadosamente clean out, limpar, né? Nos levels passados ele só dizia clean, né? Ele cuidadosamente limpou os vulcões ativos. There were 2 active volcanoes in his planet. Havia 2 vulcões ativos em seu planeta. And they were very convenient for warming his breakfast in the morning. E eles eram muito convenientes para... Warming é aquecer, né? Além de quente, morno, também é o verbo aquecer. Eles eram muito convenientes para aquecer o seu café da manhã pela manhã. Beleza, pessoal que tá aqui ao vivo, alguma palavra nova para vocês, coloca aí nos comentários, tá? He also had one volcano that was extinct. Primeira vez que aparece a palavra extinct aqui, que é extinto, né? No português a gente chama de inativo, né? Enfim, mas dá pra entender. Ele também tinha um vulcão que estava extinto. But, as he said, mas como ele dizia, you never know. Nunca se sabe. So he cleaned out the extinct volcano too. Então ele limpava o planeta, então ele limpava o vulcão extinto também. If they are properly cleaned out, nós temos uma palavra muito legal aqui que é properly. Properly significa devidamente, corretamente. Properly. Devidamente, corretamente. Peraí. If they are properly cleaned out, se eles são devidamente limpos. Volcanoes burn gently and regularly without eruptions. Os vulcões, burn é queimar, tá? Queimam gentilmente e regularmente sem erupções. Volcanic eruptions are like fires in a chimney. As erupções vulcânicas são como fogo em uma chaminé. Leia, boa analogia, né? Of course, on our Earth, we are too small to clean out our volcanoes. Of course, é claro, on our Earth, nosso planeta Terra, we are too small, nós somos pequenos demais. Lembrando que o too, antes do adjetivo, dá a ideia de demais, de excesso, né? Nós somos pequenos demais para limpar os nossos vulcões.
That's why they are causing us a lot of trouble. That's why nós vimos no level passado, né? That's why é por isso que, né? Eles estão nos causando tanto problema. Muito bem, continuando. The Little Prince also put out. O Pequeno Príncipe também puxou. Vocês viram que tem o clean out, o pull out, né? Tudo com out nesse sentido, porque combina nesse caso, né? Ele puxou a little sadly, um pouco triste, de forma triste, the last 3 baobabs, os últimos 3 baobás. He thought he would never want to return. He thought, ele achou, ele pensou, ele pensava, he would never, que ele nunca, want to return, que ia querer voltar. Ele achou que ele nunca ia querer voltar. Nós temos aqui o would também, que leva o verbo para a ideia do hipotético, né? Então, comer é eat, would eat é comeria, e assim por diante. But all these familiar tasks, mas todas essas tarefas familiares, vamos anotar aqui o task como tarefa, que é uma palavra importante, tá? Task, tarefa. Todas essas tarefas familiares seemed very sweet to him on his last morning. Pareciam muito doces a ele. Doces no sentido de legais, né? Saborosas, bonitos, né? Pareciam muito doces para ele na sua última manhã. And when he watered the flower... Olha que legal, guys. Vocês conhecem com certeza water como água, né? Mas water pode ser o verbo aguar também, né? Eu já até mencionei isso aqui nesta saga do Pequeno Príncipe, mas é importante lembrar. Water também é aguar, dar água. E quando ele aguou a flor pela última vez, and put her under glass, e colocou-a embaixo do vidro, he realized that he was very close to tears. Realize significa perceber, tá? Perceber, cair a ficha, essa é a ideia, né? Então, pô, acabei de me tocar que também funciona, né? É o realize. Ele percebeu que ele estava muito próximo às lágrimas. Estava muito próximo de chorar. Goodbye, he said to the flower, but she didn't reply. Adeus, ele disse para a flor, mas ela não respondeu. Nós já vimos aqui do Pequeno Príncipe também que reply é responder, assim como answer, né? Goodbye, he repeated. Adeus, ele repetiu. The flower coughed. Aqui nós temos o verbo cough, só que no passado, nos levels anteriores a gente viu no presente, né? But it wasn't because she had a cold. Ela tossiu, mas não é porque ela tinha um resfriado. I have been silly. Eu sou... Silly significa... É difícil traduzir silly exatamente como em inglês. Porque silly pode ser um adjetivo... meio pejorativo, um pouquinho, tipo tolo. Eu tenho sido tola, no caso aqui. Mas pode ser um adjetivo positivo, no sentido de que, como isso é bobinho, sabe? Em programas infantis você encontra bastante. That's silly. That silly significa isso é bobinho, isso é bobinho de bonitinho, né? Mas a tradução do silly é tolo, basicamente. Ela diz, I have been silly. Eu tenho sido tola. She said at last. At last, como nós vimos anteriormente, é finalmente, né? Ela disse finalmente. I want to apologize. Apologize também nós vimos. Eu quero me desculpar. Try to be happy. Tente ser feliz. He was surprised there were no complaints. Ele ficou surpreso que não houve reclamações. Nós vimos no level anterior complain como verbo, reclamar. Complaints é o substantivo reclamação. É bem parecido, né? Complain é reclamar, complaints são reclamações, right? Nós vimos aqui, ó. Complain é reclamar, é o verbo. Complaints, reclamações, que é a coisa, o substantivo, né? He stood there quite confused. Ele ficou parado ali, em pé ali, né? Bem confuso. Como nós vimos, o quite é o bem, né? Para dar uma intensificada. Holding the glass in his hands. Segurando o vidro em sua mão. He didn't understand his calm kindness. Aqui tá idêntico, né? Ele não entendia essa gentileza calma. Of course I love you, the flower told him. Claro que eu te amo, a flor falou. It was my fault that you never knew it. Foi culpa minha que você nunca soube disso. Tá igual nos outros levels, um pouquinho mais diferente, né? Um pouquinho estruturado um pouquinho diferentemente, mas tá igual. Doesn't matter, não importa. But you were just as silly as I was. Mas você foi tão tolo quanto eu fui. Tem o formato as que a gente viu agora há pouco, né? Try to be happy, tente ser feliz. Put that glass down. Ponha esse vidro para baixo, ou seja, tira esse vidro daqui. I don't want it anymore. Eu não quero ele mais.
But the wind, mas o vento. The wind isn't that bad. Lembra que esse that bad não é tão ruim assim, né? The night air will do me good. I'm a flower. O ar da noite me fará bem, eu sou uma flor. Mas os animais, but the animals. I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. Mesma coisa dos outros levels, né, guys? Eu tenho que ser capaz de sobreviver 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. It seems that they are very beautiful. Parece que elas são muito bonitas. If there are no butterflies here, who will visit me? Se não há borboletas aqui, quem me visitará? You will be far away. Você estará longe. Far away, longe, né? Anotamos far away? Não anotamos, né? Bora anotar far away, longe. Inclusive tem uma música muito boa do Charlie Brown Jr. chamada Far Away. Vocês conhecem? Bela música, hein? Muito bem. So Far Away, eu acho que é o nome da música. When it comes to big animals. Guys, aqui nós temos uma expressão. Quando se trata de expressão, eu sou muito fã de expressão. Quando se trata de expressão, eu sou muito fã de expressão. Quando se trata. When it comes to. Quando se trata. Tá? When it comes to. Quando se trata. Então, por exemplo, when it comes to football, Pelé is the king. Quando se trata de futebol, Pelé é o rei, né? When it comes to big animals, quando se trata de animais grandes, I'm not afraid of them. Eu não tenho medo deles. Right? I'm not afraid of them. Guys, aqui uma dica extra, tá? Pra vocês que são mais avançadinhos. Às vezes vocês vão encontrar esse them contraído, tá? Até na escrita. Então essa frase aqui pode ser que você ouça ela da seguinte forma. Forma comum seria I'm not afraid of them. Eu não tenho medo deles. Mas pode ser que o pessoal contraia dessa seguinte forma. Assim, ó. I'm not afraid of them. I'm not afraid of them. I'm not afraid of them. Fica esquisito, né? Mas eles tiram TH e fica só esse M do final. E dá pra entender pelo contexto, né? I'm not afraid of them. I'm not afraid of them. Right? Não tenho medo deles. Beleza. I have my claws. Eu tenho minhas garras. And she naively. E ela ingenuamente. Naive é ingênuo. Ela ingenuamente showed her 4 thorns. Mostrou seus 4 espinhos. Then she added. Então ela adicionou. Don't stand here like this. It's annoying. Não fica parado aí dessa forma. Isso é irritante. Isso me irrita. You decided to leave, so now go. Você decidiu ir, então agora vai. Tchau. She said it because she didn't want him to see her cry. Ela disse isso porque ela não queria que ele a visse chorar. She was such a proud flower. Ela era uma flor muito orgulhosa. Muito bem, amigos. Fim do level 3. Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Esse episódio ficou um pouco longo, mas lembre-se que episódios longos você pode sempre pausar no meio, enfim, ouvir no dia seguinte, mas ouça inteiro, tá? Não abandone episódios pela metade, fechou? Bora fazer a revisão. Lembrando que eu vou dar 1 segundo de tempo pra você entrar com a tradução, tá bom? Depois você traduz em voz alta aí onde você estiver. Lembrando que eu vou tirar da tela agora, tá? Pra vocês não verem e vocês tentarem entender apenas pelo ouvido, combinado? Vamos lá. I shouldn't have listened to her. Vocês? Eu não deveria tê-la ouvido. The little prince told me one day. O pequeno príncipe me disse um dia. You must never listen to flowers. Você nunca deve ouvir as flores. You must look at them and smell them. Você deve olhar para elas e cheirá-las. My flower perfumed all my planet. Minha flor perfumava meu planeta todo. But I didn't know how to enjoy it. Mas eu não sabia como gostar disso, como apreciar isso. The story about the tiger claws. A história sobre as garras do tigre, which annoyed me so much, a qual me irritava tanto, should only have filled my heart with love. Devia apenas ter enchido meu coração de amor. He then continued. Ele então continuou. At that time, I didn't understand anything. Naquela época, naquele tempo, eu não entendi nada. I should have judged her by her actions, not her words. Again, I should have judged her by her actions, not her words. Eu devia tê-la julgado pelas suas ações, não suas palavras. She perfumed my planet.
Ela perfumava o meu planeta. She made my life more beautiful. Ela fazia minha vida mais bonita. I should have never left her. Eu nunca deveria tê-la deixado. I should have seen the love that was behind her little tricks. De novo. I should have seen the love that was behind her little tricks. Eu devia ter visto o amor que estava por trás dos seus pequenos truques. Flowers are so complicated. As flores são tão complicadas. But I was too young to know how to love her. Mas eu era jovem demais para saber como amá-la. I believe that for his escape, he used the migration of wild birds. De novo, frase grande, né? I believe that for his escape, eu acredito que para sua escapada, para escapar, he used the migration of wild birds. Ele usou a migração de pássaros selvagens. On the morning of his departure, he put his planet in perfect order. Na manhã de sua partida, ele colocou seu planeta em perfeita ordem. He carefully cleaned out his active volcanoes. Ele cuidadosamente limpou seus vulcões ativos. There were 2 active volcanoes on his planet. Havia 2 vulcões ativos em seu planeta. And they were very convenient for warming his breakfast in the morning. E eles eram muito convenientes para aquecer o seu café da manhã pela manhã. He also had one volcano that was extinct. Ele também tinha um vulcão que estava extinto. But as he said, you never know. Mas como ele dizia, nunca se sabe. So he cleaned out the extinct volcano too. Então ele limpava o vulcão extinto também. If they are properly cleaned out, volcanoes... Peraí. Não posso me empolgar, senão vocês não vão conseguir acompanhar. If they are properly cleaned out, se eles forem devidamente limpos, volcanoes burn gently and regularly. Os vulcões queimam gentilmente e regularmente without eruptions. Sem erupções. Volcanic eruptions are like fires in a chimney. Erupções vulcânicas são como fogo em uma chaminé. Of course, on our Earth, é claro, na nossa Terra, we are too small to clean out our volcanoes. Nós somos pequenos demais para limpar os nossos vulcões. That's why they are causing us a lot of trouble. É por isso que eles estão nos causando um monte de problemas. The Little Prince also pulled out... O Pequeno Príncipe também puxou, a little sadly, de maneira um pouco triste, um pouco tristemente, the last 3 baobabs. Os últimos 3 baobás. He thought he would never want to return. Ele achou que ele nunca mais ia querer voltar. But all these familiar tasks, mas todas essas tarefas familiares, ou seja, familiar no sentido de que ele sempre fazia, seemed very sweet to him on his last morning. Pareciam muito doces a ele na sua última manhã. And when he watered the flower one last time, e quando ele aguou a flor pela última vez, and put her under glass, e colocou-a embaixo do vidro, he realized that he was very close to tears. Ele percebeu que ele estava muito próximo às lágrimas. Goodbye, he said to the flower. Adeus, ele disse à flor. But she didn't reply. Mas ela não respondeu. Goodbye, he repeated. Adeus, ele repetiu. The flower coughed. A flor tossiu. But it wasn't because she had a cold. Mas não foi porque ela tinha um resfriado. I have been silly, she said at last. Tenho sido tola, ela disse finalmente. I want to apologize. Try to be happy. Eu quero me desculpar. Tente ser feliz. He was surprised there were no complaints. Ele ficou surpreso que não houve reclamações. He stood there quite confused. Ele ficou parado ali bem confuso, holding the glass in his hand, segurando o vidro em sua mão. He didn't understand this calm kindness. Ele não entendia essa gentileza calma. Of course I love you, the flower told him. É claro que eu te amo, a flor disse a ele. It was my fault that you never knew it.
Foi culpa minha que você nunca soube disso. It doesn't matter. Não importa. But you were just as silly as I was. Mas você foi tão tolo quanto eu fui. Try to be happy. Tente ser feliz. Put the glass down. I don't want it anymore. Larga esse vidro. Eu não quero mais ele. But the wind. Mas o vento. The wind isn't that bad. O vento não é tão ruim assim. The night air will do me good. I'm a flower. O ar da noite me fará bem. Eu sou uma flor. But the animals. Mas animais. I have to be able to survive 2 or 3 caterpillars if I want to see the butterflies. Já fizemos o suficiente para lembrar dessa frase, né? Eu tenho que ser capaz de sobreviver 2 ou 3 lagartas se eu quiser ver as borboletas. It seems that they are very beautiful. Me parece que elas são muito bonitas. If there are no butterflies here, who will visit me? Se não houver borboletas aqui, quem me visitará? You will be far away. Você estará distante. When it comes to big animals, I'm not afraid of them. When it comes to big animals, I'm not afraid of them. Quando se trata de animais grandes, eu não tenho medo deles. I have my claws. Eu tenho minhas garras. And she naively showed her 4 thorns. E ela ingenuamente mostrou seus 4 espinhos. Demorei para lembrar de espinhos. Then she added. Então ela adicionou. Don't stand here like this. It's annoying. Não fica parada assim, dessa forma. É irritante. You decided to leave, so now go. Você decidiu partir, então agora vá. She said it because she didn't want him to see her cry. Ela disse isso porque ela não queria vê-lo chorar. She was such a proud flower. Ela era uma flor muito orgulhosa. Muito, muito bem, amigos. Então é isso por hoje. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado por ouvirem o Inglês do Zero Podcast. Lembrando que temos episódios novos toda semana aqui até o final do ano. Nossa ideia é fazer 250 episódios, né? A gente tá no episódio 236, salvo engano. Então, acompanha no podcast sempre e comenta aqui no Spotify se você estiver ouvindo aqui ou no YouTube. Seu comentário é a nossa motivação, beleza? Lembrando que estamos live aqui no YouTube toda segunda, quarta e sexta, das 7 às 8 da manhã. Mas é isso, avisos finais. Não se esqueçam que dia 8 de novembro, das 10 às 8 da noite, teremos a Rádio IDZ, onde vocês terão 10 horas de inglês com música, muito vocabulário, muita diversão, muita música boa. E no dia 10 abriremos matrículas da Black Friday a preço promocional, o menor preço do ano com a melhor condição possível, tá? Quem se matricular vai concorrer ao intercâmbio para Malta, vai ser muito legal. Não deixa de participar. Então é isso, amigos. Obrigado, vejo vocês no próximo episódio. See you guys e bye!